Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Franklin. Boa tarde, gente. Muito feliz de estar aqui com vocês também. Oi, Rodolfo. Muito feliz aqui também. É um prazer estar aqui contigo, principalmente, né? Faz muito tempo que a gente não se vê. Mas um prazer estar aqui também com todos que estão nos assistindo, que desprenderam aí alguns minutos do seu dia, né? A gente sabe que nosso bem mais precioso é o tempo. E então agradecer a todos que disponibilizaram o seu tempo para estar aqui com a gente aprendendo. Espero que cada um de vocês possa levar algum aprendizado, né, de tudo que nós vamos conversar hoje aqui sobre inteligência artificial, sobre AI agents, e tirar proveito um pouco, né, também do Franklin Marcelo, nosso especialista em IA, que vai estar aqui conosco hoje. Vamos, E aí, vamos nessa, querido. uhum. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar aqui a tela e nós já vamos iniciar um bate-papo, fazer uma introdução para todos vocês. Primeiro, vou me apresentar brevemente. Eu sou o Rodolfo, trabalho atualmente como diretor de clientes, na Omnical, uma plataforma, com foco na vertical de e-commerce aqui no Brasil. E também sou, Growth Advisor da Flex, né, uma empresa do Vale do Silício, com um dos escritórios também no Peru, ou seja, no Brasil, no Peru, estão aí por toda a América Latina. E, bom, estou aqui com o meu amigo Franklin. Quer se apresentar também, Franklin? Claro que sí, querido. Un placer. Estou aqui muito feliz de compartilhar com todos vocês. Eu sei que há muitos amigos bons aqui. Estou olhando na lista de atendentes e fico muito feliz de ter vocês aqui. Como vocês sabem, eu sou CEO da Flexi. Flexi é uma plataforma que usa agora a inteligência artificial para ayudar a empresas de sectores e-commerce, travel, de medias y grandes empresas a generar mejores experiencias de atendimiento y triplicar las conversiones de las ventas, principalmente, ¿no? A gente já está em toda a América Latina. Eu agora estou morando no Vale do Silício para fazer uma expansão no mercado dos Estados Unidos e liderar a expansão na América Latina, fazendo fundraising, fechando coisas muito interessantes. Justo ontem tivemos a sorte de fechar um advisory que é líder de inteligência artificial na Apple, aqui no Vale do Silício, y él le va a estar acompañando también en esa jornada de ayudar a empresas en la parte más importante, ¿eh? No, que no es a tecnología, es a hiperpersonalización. Entonces, de esa experiencia da Flexi haciendo hiperpersonalización en más de 300 empresas en 8 países de América Latina, es que hoy vamos a hablar un poco cómo hacemos ese framework, esa estructura. Y hemos aquí trabajado como time un poco cómo las empresas van a mudar, ¿no? De lo que es chatbot a agente AI. Entonces va a ser un conversatorio muy interesante acá con mi amigo Rodolfo, a una persona que yo quiero mucho también, brasileiro de primeiro nível. Então, vamos para lá, Rodolfo. Perfeito. E uma breve introdução para todos, né? Nós vamos falar um pouco aqui de processos de inteligência artificial, de AI agents. É, O Franklin já realizou, nós já fizemos esse conteúdo em outros países, para outros públicos, e me chamou muito a atenção o conteúdo, então vale a pena, vai ter insights bem interessantes. É um tema que eu acompanho bastante, mas quando eu vi o conteúdo, me chamou a atenção alguns highlights. E outro ponto interessante, o Franklin está nos Estados Unidos, no Vale do Silício, e algum dos casos de uso que ele apresentou, pelo menos para mim, eles não estão funcionais, né, por estarmos no Brasil, porque geralmente iniciam essas provas, né, lá fora. Então, acho que o Franklin vai trazer algumas novidades também de como algumas empresas que são conhecidas por nós aqui no Brasil, mas lá fora já estão aplicando o uso dos agentes IA de uma maneira interessante. Mm. Bom, iniciando por aqui. Eu acho que primeiro, né, nossa temática de hoje, do chatbot ao agente de IA. A gente trouxe aqui para exemplificar, para tangibilizar o nosso bate-papo,
dois personagens que eu acredito que vocês conheçam, a Eva e o Al-I. São personagens aí clássicos, né, do nosso cinema, e a gente acredita aí que todo o decorrer da nossa apresentação, o decorrer da nossa história, do nosso bate-papo, eles vão ser personagens muito importantes e eu acredito que vocês vão se identificar com eles, ao decorrer do nosso bate-papo. E bom, eu acho que o primeiro ponto que nós gostaríamos de trazer aqui é como que os agentes de IA podem melhorar a conversão e a satisfação do cliente. Eu acho que essa é a pergunta mágica e todos sabem, né? Todos nós sabemos, né, que isso é possível, mas na hora de aplicar, na hora de executar, de aplicar frameworks, são tantas tecnologias, tantas formas distintas de Mm, executar que se torna um desafio, né? mm. Então, a gente, antes de entrar, né, no como e nos frameworks, tecnologias, custos, Franklin, como que você vê, né, que os agentes IA estão transformando o nosso mercado, a nossa comunicação e estão otimizando custos, conversão, satisfação do cliente? Você quer falar um pouco aqui para gente? Sí, você tem aí um seguinte slide aí, onde Gartner fala aí de que a próximo ano, 2026, AI conversacional vai reduzir os custos em 80 bilhões de dólares. É impressionante, né? Mas eu quero trazer também um insight interessante. Justo ontem estava falando com Victor, da Apple, aqui. Ele trabalha muito pertinho. Eu estou trabalhando na Plug and Play. Unos metros está a headquarter de Apple. E ele me falava assim, Franklin, eh, a gente, porque falávamos, como estão reemplazando os call centers da Apple usando AI para atendimento do customer service. Você sabe, a Apple tem muitos produtos, muitas necessidades, problemática, uma matriz gigante, né? Então, ele me fala, sim, a gente está treinando esses AI agents com a informação dos melhores pessoas de nossos call centers. Eu perguntei para ele, mas e como fazem vocês para que eles não tenham medo de compartilhar essa informação, né? Ele me falou, Franklin, o que estamos haciendo aquí, y vamos a hacer un webinar invitando a él solamente para compartir eso, es una técnica de augmentation e automation. Augmentation me pareció muy interesante porque él fala así, falamos para los empleados, para los funcionarios de este jeito. Vamos a entender mejor qué você faz, que você precisa ter uma dedicação mais humana, pessoal, diretamente para vocês, e não consigue porque não dá tempo para você, porque está ficando, pensa muito na parte operativa. E vamos ajudar a você a que toda essa parte operativa que se consiga fazer com AI, se possa fazer com AI, para que vocês consigam focar na parte humana, que é mais importante. Então, me pareció muito interessante porque eles não estão falando de vamos a reemplazar voces, sino vamos a potenciar voces a través de un augmentation das suas funções e un automation do que é operativo para você. Então, com esse insight, eu quero aclarar isto de reducir costos, não precisamente é tirar pessoal, funcionários da companhia. Número um. Mas sí, vamos a tener más eficiencia, vamos a ser más poderosos, entregar mejores servicios, mejores experiencias a nuestros clientes. Eso es Rod. Não, genial, Franklin. Compartilhando um caso real, na empresa onde eu estou atualmente, nós estamos, né, justo nesse processo de implementação da IA no atendimento, buscando integrar nossas ferramentas de IA com nossas ferramentas de tecnologia para dar mais insumos para os atendentes, né? De uma maneira que hoje um dos grandes desafios para as equipes de suporte e onboarding é que existem milhares de documentos em diversos locais separados. A equipe de engenharia alimenta um espaço, ou de suporte outro, o onboarding cria uma universidade.
E então nós estamos copilando, integrando nossa IA com todos esses repositórios e criando um agente interno para que a nossa equipe também tenha um assistente, né, comunicando com eles e apoiando eles no dia a dia. Então vai muito de encontro, né, com tudo que você trouxe. Legal. Show É, por favor, comente. No, show de bola, estamos alineados. Vamos para adelante. Bom, e lembra no início do bate-papo, a gente trouxe aqui os personagens, né? O Aui e a Eva. E eu acredito muito que essa tabela exemplifica muito bem. E eu vou fazer uma provocação, um desafio. Vocês podem mandar aqui no chat, né? Quem é o Aui e quem é a Eva aqui nessa tabela que a gente vai falar. Mas, em resumo, essa tabela está fazendo um comparativo dos chatbots com os agentes AI. E a gente trouxe três pilares, né? O pilar de respostas, de aprendizagem e de autonomia. Quando a gente olha para as respostas, né? A gente tem os chatbots muito mais limitados, né? Ou seja, é uma interação muito mais binária. Ou seja, eu dependo de uma pergunta que eu já tenho padronizada, classificada, para dar uma resposta que eu já tenho padronizada e classificada. Depende muito de padronizações para ela ocorrer. Já com os agentes IA é o contrário, né? Eu tenho essa autonomia, eu posso fugir um pouco dos padrões, tanto das perguntas quanto das respostas. Então, acho que uma primeira diferença. E isso ocorre por quê? Por causa da aprendizagem, né? O grande desafio hoje em dia está na aprendizagem. Quando a gente olha para os chatbots, né? Eu lembro que há 4, 5 anos atrás, muita gente não quis implementar chatbots na sua operação pela complexidade de aprendizagem, né? Mm. Muitas pessoas diziam que o custo de aprendizagem era muitas vezes maior do que eu ter o próprio analista, né? A curva humana acabava sendo, em alguns casos, maior do que a curva de aprendizagem, e a qualidade, né, também dessas respostas. Talvez eu conseguia padronizar, sim, algumas respostas, mas a qualidade não era ideal. Já com os AI agents, isso muda, né? Porque eu tenho uma melhoria contínua, eu tenho uma autoaprendizagem com essas ferramentas de IA que surgiram no curto período de tempo recentemente. E o Mm. final é a autonomia, né? Acho que não diferente aqui da parte de aprendizagem, todo esse processo nos chatbots eram feitos de maneira manual, através de planilhas, e nós não estamos dizendo que isso não existe num AI agent, não é este o ponto, mas ele tem uma autonomia de aprendizagem contínua, de autoevolução, né? Ele consegue ter maior flexibilidade e maior autonomia no seu dia a dia, né? Quase como um corpo vivo, né? E muito parecido com os nossos dois amigos, né? Eva e o Huawei. Então, quem encontrou, né? Quem é o chatbot, se é a Eva ou o Huawei, né? Manda aí no chat depois para ver se vocês acertaram. Rodolfo, para complementar eso mismo, importante, en esa misma línea de conversa que eu tive con Víctor ahí, eh, falábamos sobre a complexidade que tem a implantação dos agentes AI. Eh, Tem muita vantagem, mas tem muita complexidade, porque mudamos de un mundo de reglas a un mundo de autonomía con desenvolvimiento de prompts, que muchas veces no responden o que a gente espera que respondan. Y muchas veces esas respuestas no son acertadas, ¿eh? Entonces, ¿cómo maniobrar, cómo hacer eso real? Ele me falou assim, Franklin, a gente está fazendo na Apple muitos prompts, cada vez más pequeños. Porque a gente ya descubrió que cuando tem un prompt con muchas funciones, con muchas respuestas, muy bien estructurado, ainda así no funciona bien. Entonces, a gente que no sabe, o prompt es como a gente da indicaciones para que AI faça o que a gente está procurando que faça. Entonces,
Parte de nuestra estrategia es entender esos desafíos de cómo hacer que esa nueva tecnología funcione bien en esas empresas donde tienen que tener una respuesta más asertiva para sus clientes. Soy eso, Rob. Perfeito. Contexto, né? Quanto maior a complexidade, maior a necessidade de contexto. Y E vo- parcializar y tener más agentes específicos con menos prom, más específicos para menos errores. Perfeito. E avançando aqui, eu acho que a ideia, né, o dia de hoje é a gente trazer vários casos de uso. E a gente tem um primeiro caso de uso que eu venho do segmento do setor de e-commerce e eu gostei muito deste caso de uso aqui, que é da Shopify. Shopify é uma plataforma líder em e-commerce, em desenvolvimento de plataformas de e-commerce no mundo, né? Eu acho que é a maior, né, em tamanho, em clientes. E eles desenvolveram, né, fizeram uma aplicação do uso de IA muito interessante, onde eles constroem uma loja, que seria um marketplace, né? Eles construíram um marketplace da Shopify, no qual se chama shop.app. E dentro deste marketplace, você pode encontrar os produtos de todos os lojistas da Shopify. Mas a grande sacada não é somente encontrar os produtos, assim como o marketplace tradicional, e sim o como você encontra esses produtos. Aí eu vou passar a vez para o meu amigo Franklin. Eu tentei brincar um pouco aqui, mas no Brasil, mas como ele está nos Estados Unidos, o alcance das lojas lá é muito maior e eu acho que vai ficar mais interativo ele apresentando. Então, Franklin, se quiser mostrar um pouco como está funcionando o Shop app da Shopify. Sí, antes de compartir mi tela ahí, Rodo, solo para aprovechar lo que vos está compartiendo ahí, ese cara que está ahí, Harley Finkelstein, es o CEO da Shopify. Eu recomendo, super recomendo a todos vocês, si están no e-commerce, seguir a él no LinkedIn, es muy activo. Y de fato, este concepto fue lanzado hace muchos pocos meses, finales del año pasado. Entonces, él fala sobre un personal shopper. Como antes, a gente que só tenía mucho dinero podía pagar una persona para hacer sus compras. Mas agora con AI, você pode directamente tener un personal shopper, que es esa plataforma que ahora vamos a compartilhar, donde você fala con un personal shopper y el personal shopper da sugestões de que vocês podría comprar de diferentes lojas. Y você simplemente va y compra o que precisa. Esa democratización do personal shopper é a visão que Harley Finkelstein tive para hacer este Shop AI realidad. Vamos para lá, vamos a compartir a tela del Shop AI. Muito legal. Enquanto o Franklin compartilha, trazer uma aplicação de personal shopper que eu conheci recentemente, que é uma alfaiataria bem tradicional aqui no Brasil. Então a gente sabe a complexidade, né, de comprar roupas numa alfaiataria e eles estão implementando um AI agent justamente para ir dando dicas, né, de como das suas medidas, em base às suas medidas, ao evento que você vai estar, a ocasião, casamento, formatura, esporte fino, ele consegue ir guiando você na jornada do seu e-commerce. Então, um caso de aplicação bem interessante de uma alfaiataria que está construindo um personal shopper, como o Franklin comentou. Rodo, si você deixa de compartir a tela, eu consigo, talvez, por Ok. gentileza. Beleza, show de bola. Yep. Show de bola. Uhum. Como lembro Brasil, querido. Los que no saben, no me conocen, yo moré en Brasil 2 años aproximadamente, ¿no? Amé mi temporada morando ahí en Brasil. Entonces, vamos para lá. Esta página es shop.ai. Shop.ai. Então, você tem aí a super AI loja de Shopify que conecta miles de lojas aquí en los Estados Unidos
Então você pode falar com ele, né? Imagina, vou a tipear no inglês porque produtos estão categorizados nesse idioma. Eh, I will have a unicorn party for my daughter of 7 years old. Please, I need all the decorations for my family. Then, then, agora, imediatamente, então, vai mandar-me as opções que tem aí e eu consigo também olhar acá diferentes opções, mas também posso pegar aqui outra compra. Vamos fazer isto. That sounds like a magical party, una festa muito linda, muito bacana. ¿Qué más quiere? Balloons o globos. Vamos a falar aqui pouco, quero isto de acá. Muito bem. Acá eu tenho algumas opções para vocês, né? Então, eu consigo agora, oh, now the cake. Y consigo interactuar con este personal shopper y puedo preguntar cualquier cosa relacionado a lo que estoy procurando y me va a mostrar las opciones, ¿no? Entonces, imagina, me gustó mucho esta de acá, ¿no? Vamos a ver esta de acá. Entonces, ya consigo directamente hacer añadir al carrito y seguir comprando, ¿no? I want some gift for my daughter. Toys. Then, mira, olha, reconoce que minha filha tem 7 anos, né? Então, sigue a conversa bajo esse contexto, eu consigo falar e me manda algumas opções para poder seguir comprando para essa menina, né? Então, essa é a experiência da Shopify. Como vocês olharam aí, é muito bacana, muito interativa, muito fluida, conectada a diferentes lojas, ¿no? Y eso ya es una realidad. Ahora, vamos a compartir a experiencia de otra compañía, líder. Esta es una compañía líder, no e-commerce. Vamos a compartir la experiencia también, un caso de uso muy bacana para empresas de travel, do sector turismo. Entonces, aquí voy a compartir la tela de booking.com y ahí vamos a hablar cómo consigo hacer uma agendamento ou pedir sugestões para um viagem com minha família a Flórida, a Orlando, né? Então, consigo fazer todas as perguntas diretamente aí e, com isso, comprar o produto que eu estou procurando ou que é melhor para mim de um jeito mais fácil, mais cercano, mais humano, né? Então, estou compartilhando acá, demora um pouquinho. Compartir aquí a tela de móvil, más ya está. Entonces vamos a entrar aquí a travel, booking.com. A ver, entonces vamos aquí ao comienzo, ¿eh? Vocês ven ahí, esta opción está solo disponible en los mercados de los Estados Unidos, donde vocês ven ahí, chat with our AI trip planner, fale con nuestro planificador de viajes. Entonces, ahí, por ejemplo, eu empecé preguntando, ¿no? Vamos para acá. I want a suggestion to a similar trip. Estaba hablando con él to Chicago. Entonces, consigo hablar con aplicación con agente y hay aquí y o agente entiende todo el contexto
que estive falando sobre um viaje familiar com meus três filhos, e aqui me fala, né? Se você está buscando uma ubicação similar para Chicago, aqui tenho algumas opções, né? Então, eu posso falar, I want to go with three kids on August. Então, consigue entender o contexto e consigue fazer as propostas que estou procurando. Então, esto é mais fácil em experiência de ahorro de tempo para interactuar e poder conseguir o que a gente está procurando, né? Então, em August with three kids, I suggest considering Orlando. Mira, olha, aqui a gente, o agente aí se revela, né? Eu falei para Chicago e a gente aí sugestão, vaya a Orlando, né? Vai ter uma melhor temporada com sua família, né? É um lugar muito bacana, não? Então, posso, não, I want to go to Chicago, não? Uhum. Então, es muito divertido esa conversa ahí porque o a gente aí entende que si va con filhos, melhor é ir a Orlando en esa temporada de verão, né? Eh, va después de que eu falei, não, eu quero ir a Chicago, me fala assim, né? Já tenho um trip para Chicago, perto do downtown do Chicago, e aí me fala opções que eu consigo. Eu posso pedir aqui, eu quero pagar, ou I want to pay less, menos than $200 per night. Menos de $200 pela noite, né? Então, aqui vamos fechar já a teste. Eu acho que já se entendeu muito bem o poder de incorporar agentes AI dentro de suas experiências de atendimiento aos clientes para ayudar a tener una experiencia más rápida, más cercana y que el cliente esté dispuesto a poder comprar de un jeito más fácil, ¿no? Ve, aquí me respondió, o High Chicago Hostel es el más popular con un score de 8.5, que era el que me mostró acá, el High Chicago Hostel, ¿no? Entonces, yo consigo olear ahí, faço clic ahí y ahí me falan, ¿no? $200 per noite, ¿no? Pela noite. Entonces, eso sería, gente. Y ahí cedo a palabra a Rodolfo. Perfeito, Franklin. Obrigado por compartilhar um pouco de como as empresas nos Estados Unidos já estão aplicando. Acho que a gente falou do personal shopper, falamos do traveler shopper, né? Um personal traveler, na verdade, né? Um assistente de viagem. Então, muito legal. E mais uma vez, contexto e hiperpersonalização em ambos os casos, né? Não é um agente genérico, ele é um agente especialista em viagens, ele é um agente especialista em te ajudar nas suas compras. E, bom, o Franklin acabou de trazer, né, uma outra história de sucesso que foi justamente a do Booking. A gente não vai passar por todos, mas o Airbnb também já está realizando aí o uso de agentes, de uma maneira muito inteligente, muito bacana, muito similar também ao que vem fazendo o Booking. Como vocês sabem, o Airbnb ele tem um tom muito forte em experiências, então ele consegue te guiar também para melhor experiência do que você está buscando, não somente a localização ou o preço, né, mas o tipo de experiência que você busca, né? E isso só é possível, mais uma vez, contexto e hiperpersonalização, né? Acho que duas palavras que nós vamos falar bastante aqui. Si quiere compartir su tela, Rodo, que aquí gente no consigue ainda ver. Olhar. Já estamos compartilhando, Franklin. ¿Sí? Ah, Sim, show. já estamos. Tá. É, Bom, e aqui vem a pergunta, né? Como os agentes de IA podem melhorar a conversão da sua empresa?
Eu vou passar aqui mais de uma forma mais ligeira, Franklin, porque eu acho que tem conteúdo muito interessante aqui para frente. Eu acho que ficou claro, né, que os casos que a gente comentou agora há pouco são maneiras da gente potencializar a conversão na sua operação usando agentes de IA. Mas Ah, para tudo isso funcionar, a gente vem o desafio, que é o desafio da implementação, né? É tudo muito bonito quando a gente vê nas empresas, mas quando nós buscamos, né? Eu me lembro uma vez que eu vi uma pessoa no LinkedIn comentando que ela construiu um agente de IA, que eram pré-vendas, era um pré-vendedor que estava integrado a algumas planilhas do Google Sheets, e me pareceu muito simples e muito fácil. E eu simplesmente fui lá e acessei as ferramentas que ele havia indicado, e não é tão simples e não é tão fácil, né? Eu não consegui finalizar o meu projeto. Mas muito porque eu não tinha uma metodologia, eu não tinha um framework para seguir. Eu simplesmente quis seguir um passo a passo sem o conhecimento necessário. Então, na Flex, foi desenvolvido um framework que eu gostei bastante e ajuda muito como um guia. Obviamente, cada um destes passos necessita conhecimento, necessita expertise para executar, mas ela já te dá um mapa, né, de como seguir. Como funciona o framework da Flex? Primeiro, né, definição de objetivos, né? Precisa ter muito claro qual que é o objetivo, né, que eu quero com este agente de IA. Qual que é o contexto que eu vou aplicar a ele? Para que eu quero? É um assistente de vendas? É um assistente de viagens? É um assistente de pós-vendas? É um assistente de suporte nível 2 interno, que foi o que eu comentei que nós estamos fazendo. Se eu não tenho claro isso, vai dificultar todos os próximos passos que nós vamos comentar agora. mm, Que seria, né, o seguinte, seleção da tecnologia. Qual que é o modelo que eu vou trabalhar? Qual que é o LLM que eu vou trabalhar? Qual é a ferramenta? Existem N ferramentas disponíveis no mercado. E o próximo slide, o Franklin vai nos ajudar, inclusive, a entender quais são as melhores ferramentas. Muita gente vê o GPT, o chat GPT, né, como a principal. Talvez seja, mas dentro do próprio chat GPT você tem N possibilidades de escolher, algumas com mais custos, outras com menos. E mm, como que eu sei qual escolher? Depende do meu objetivo, depende do contexto, depende do que eu quero construir como aplicação. Terceiro item, escolhi a ferramenta, escolhi a tecnologia adequada. Arquitetura. Nós vamos trazer um projeto de arquitetura muito legal para vocês na prática. É um projeto, já dando spoiler, que vai usar GPT, as APIs do WhatsApp, as APIs do catálogo da Meta e Shopify. Então, mm, é uma combinação de. Ah, e Flex, né? Obviamente, e a plataforma Flex também. Então, uma arquitetura com 5 plataformas, gerando uma experiência unificada de compra. Vai ser super legal, vocês vão ver na prática. Quarta etapa, implementação e testes, né? Eu não tenho dúvida que a profissão do futuro é a pessoa que saiba trabalhar com experiências de fluxos com inteligência artificial, na mm, construção de AI agents. Então, eu preciso ter o conhecimento na implementação e eu preciso fazer testes nesses fluxos. São fluxos complexos, não é uma simples tabela de Excel. O Excel é complexo, né? O Excel, se você quer torná-lo complexo, você torna. E aqui eu diria que é muito similar, né? Eu posso ter um nível básico, mas para um bom fluxo, e se eu quero ir para um nível avançado, eu necessito ter conhecimento e uma boa implementação, né? Ter uma equipe apoiando, né? E uma boa, bateria de testes, ela é super importante. mm, Nível 5, etapa 5, monitoramento e KPIs. Algumas ferramentas, né, vou falar da Flex, que é a que eu tenho maior conhecimento, te permite monitorar não só os KPIs em base aos objetivos que você definiu, mas também os KPIs da sua arquitetura, do seu fluxo. Ou seja, quando você implementa, pode ter 10 camadas de fluxos diferentes. E pode ser que você está tendo sucesso nas 5 primeiras camadas, mas você não está tendo sucesso na sua sexta camada. Talvez as perguntas que você faz na sexta camada, o contexto não está adequado.
ou você precisa inserir uma camada de chatbot antes de inserir um agente autônomo. E com um bom fluxo e um fluxo que te permite dar estatísticas e KPIs por camada, Mm, você vai conseguir otimizar o fluxo como um todo, a jornada inteira. Então, quinto ponto, né? Ter o monitoramento de toda a jornada. mm, Com isso, eu acabei de comentar, eu otimizo. E quando eu otimizo, aí sim eu escalo, eu faço um investimento, seja em pessoas, mm. seja em ads, seja o que for necessário para a minha operação ganhar escala. Então, tirem print, desta tela. Depois nós vamos compartilhar com vocês também aí, já adiantando, mas anotem este framework. E avançando, Franklin, qual inteligência artificial escolher? Como que você nos indica a gente tomar essa decisão, né? Quais são as dicas? Cara, eu testei todas. Una Hum. cosa divertida, estuve na Google con o time de Gemini y ellos hicieron en tiempo real una competencia. Competencia se fala en portugués, un challenge. Sim, competência vai ser os concorrentes. No, 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 como Challenge é um desafio. un desafío. Hicieron un desafío, cara, entre Gemini y DeepSeek in real life. Ahí, na frente de público. Hum. Entonces, estaban ahí al frente los caras de líder de tecnología de Gemini, unos nerds así, ¿no? ¿Eh? Haciendo tres desafíos entre Gemini y DeepSeek. Cara, DeepSeek ganó los tres desafíos. Hum. Esa é coisa divertida, né? Eu falava para mim, não? Putz, eu sou o CEO da Google, eu tiro fora esses caras. Porque não foi a melhor desafio para Gemini. Ok, eu acho que Gemini perdeu não porque DeepSeek seja melhor, sino porque tem que entender qual LLM é melhor para que coisa. Se você vai fazer um desafio de competência numérica, de razonamento muito lógico, DeepSeek é muito bom. A versão R1 é muito boa. Mas se você vai precisar conversa, um atendimento, uma conversa que tenha maior empatia com o ser humano, maior, como posso falar? Esse jeitinho, né? Mais humano, então GPT e Gemini são melhores, né? Então, vai depender sua escolha do qual é o propósito de qual é o objetivo de que você está perseguindo, né? Depois já você elige o melhor modelo para vocês. Se você quer uma coisa livre para seus próprios servidores, Pon Lama é uma boa opção aí. Si você quer un modelo fechado y no quiere liarse con los servidores o administración, GPT, Gemini o DeepSeek, entonces a escolha depende do que você está procurando. Eso se define con agente. Y si você vai a siguiente lámina, siguiente slide, a escolha también depende dos costos. Dos custos, né? Os custos son importantes. Mas no son tan importantes si você avalia este ejemplo. Olha isto. A gente hizo, como a gente está en la parte conversacional, hizo una experiencia comparable como que puede ser atendimiento mediante conversas. Eh, Todos estos modelos, LLMs, você tem que pagar por pelos tokens. Token es una fracción de palabra que você tem, né? Então, imagina que eles cobran por 1 millón de tokens. 1 millón de tokens es aproximadamente 750.000 palabras. Es casi 1500 páginas en Word. 1500 páginas en Word. Eso es 1 millón de tokens. Y analizando una conversa con un cliente, eventualmente ten 30 mensajes de ida o de vuelta, ¿no? 30 mensajes, 15 palabras pelo mensaje, son 450 palabras. Olha isso. Una duración de 10 minutos. 10 minutinhos, 450 palabras.
Se você tem que 1 milhão de tokens son 750.000 palabras, dividiendo 750.000 entre 450 palabras, você tem aproximadamente más de 1.500 conversas por 1 millón de tokens. Ahora, ¿cuánto cuesta 1 millón de tokens? Depende del modelo. No es cierto tampoco que DeepSeek sea un modelo más barato. Como bien falou Rodolfo, dentro de cada compañía você tem muchos modelos, algunos más caros, otros más baratos, dependiendo de a eficiencia, a robustez, a necesidad que você esté procurando, ¿né? Por ejemplo, OpenAI GPT-4, ¿né? Por 1 millón de tokens de entrada, você tem que pagar $2.50 y por 1 millón de tokens de salida, $10. Por el GPT-4 mini, você paga 0.15 centavos de dólar por millón de tokens de entrada y 0.6 centavos de dólar por millón de tokens de salida. Caso de DeepSeek, Chat R1, você paga 0.27 dólares por millón de tokens de entrada y 1.10 dólares por millón de tokens de salida. Dos conclusiones, até três. A primeira, DeepSeek no es un modelo más barato. Vos están olhando aí os precios. Segunda, a comparação de los costos depende de los tokens. Los tokens relacionados a palabras, palabras a conversas, y si você tem más de 1.500 conversaciones, posiblemente precise más de 1 millón de tokens. Si você tem menos de 1.500, ya podemos hacer una comparación, ¿né? No, yo manejo 50.000 conversaciones, entonces ya tengo su respuesta económica. Bueno, va a pagar $100 a la inteligencia artificial. Finalmente, última conclusión, no es caro usar modelos de inteligencia artificial, mas también tienen que ser eficientes. No se trata de pagar por pagar. Y justo ahí vamos a la siguiente slide, ¿no, Rodo? Bom, vamos para o híbrido, depois nós voltamos para o da arquitetura. Vai fazer mais sentido. Beleza. Quero que eu fale um pouco da estrutura de Você. otimização? Fala. Perfeito. Então, pessoal, eu vou falar primeiro aqui da estrutura de otimização que o Franklin comentou. Eu fiquei encantado quando eu vi, quando eu entendi esta lógica, né? Agora que vocês entenderam, né, o framework, qual tecnologia escolher e qual os custos, você pode também pensar na estratégia do sua arquitetura, né? E quando a gente fala na estratégia de arquitetura, tem algo muito interessante. Não necessariamente eu preciso ter um fluxo e uma arquitetura que use 100% do meu fluxo, da minha jornada, com agentes de IA. Eu posso sim, na minha arquitetura, montar um modelo híbrido, aonde parte da minha arquitetura ela vai ser feita com chatbots e quando necessitar, né, de mais autonomia, aí sim eu vou implementar o meu agente. Um exemplo, né, de ganho, de prós e contras, né? Imaginem uma jornada de compra de um assistente de viagem, né? Eu posso, ao invés de eu deixar que a minha primeira interação com o meu agente de IA seja uma pergunta em aberta, somente de eu adicionar algumas opções, como chatbot, você gostaria de ajuda para fazer um roteiro? Você gostaria de falar com nossa equipe de vendas? Ou você gostaria de falar com nossa equipe de suporte? É, Ou você quer saber a previsão do tempo? Somente de eu fazer esse pequeno ajuste de inserir um chatbot de entrada, eu estou economizando muitos tokens, perdão. Eu estou fazendo uma economia gigante de tokens. Por quê? Porque eu estou dando contexto para a minha segunda etapa do fluxo, que é quando entra o agente. Esse agente não tem uma pergunta totalmente aberta e com um contexto muito amplo. Ele tem um cenário reduzido. E se eu tenho um cenário reduzido com mais contexto, eu posso utilizar o GPT Mini.
o GPT Mini irá atender minha necessidade. Eu não preciso do modelo mais inteligente, eu preciso do modelo mais assertivo, e o Mini atende essa necessidade. Consequentemente, além do Mini atender minha necessidade, ele tem um menor custo. E ele não só tem um menor custo, como eu dei contexto, eu vou consumir tokens de entrada e de saída menores também. E como que eu faço isso? Construindo bons prompts. Como que eu construo bons prompts? Em base a contexto, em base a hiperpersonalização. Então, o modelo híbrido, mais uma vez, ele não é uma verdade absoluta, mas nós entendemos que ele é um modelo mais eficiente, porque eu dou o contexto com os chatbots e eu entro depois com dinamismo, com autonomia nos meus agentes de IA, mas não na primeira etapa da jornada. E eu posso depois aplicar um chatbot no meio também dessa jornada, não é um problema. Obviamente, daí nós entramos como vai ser a minha arquitetura, como é a estrutura que eu estou fazendo do meu journey, da minha jornada. Antes de passar aqui para o Franklin trazer comentários, né? Aqui tem um exemplo de arquitetura bem legal, que eu tenho uma aplicação onde, de um lado, estou consumindo as APIs do GPT. Do outro lado, eu estou consumindo um banco de dados que pode ser o catálogo do meu e-commerce, por exemplo. E eu posso ter um terceiro API que eu estou consumindo, que pode ser a API do WhatsApp, para mim interagir por WhatsApp. Então, agora que eu tenho o contexto que eu vou ter um agente que interage com o WhatsApp e também consome informações do meu banco de dados, eu consigo otimizar, construir uma jornada otimizada, não somente em experiência, mas em custos. Porque muita gente se fala em construir boas experiências, mas muitos projetos fracassam porque não tem contexto e não tem otimização de custos. Então, aqui a gente quer também trazer essa provocação para vocês, mais uma vez, né, de tomar as melhores decisões e alguns insights preciosos para vocês otimizarem a jornada e os custos. Franklin, quer complementar? Faltou algo? Eu acho que en esa arquitectura, si você volta a slide anterior, está, você pode fazer essa arquitectura mais complexa, menos complexa, como vocês prefieran, né? Então, imagine aí que você tem a Flexi no meio. Flexi, para poner ejemplo de Flexi, tem que integrar diferentes tipos de lenguaje de LLMs, tem que integrar bases de datos de vocês, tem que integrar otros sistemas que pueden ser o WhatsApp API, pero también pueden ser o CRM de vocês, HubSpot, Salesforce, Dynamics, whatever. Puede ser cualquier otro sistema de información. Y con todo eso junto, vai para o chatbot. Perfeito. Bom, seguindo aqui, Franklin, que nosso tempo está esgotando. Acabamos que já falamos, né, um pouco aí da otimização dos custos, né, durante nossa fala. Ujú. É, e no final, né, como que eu vou medir o impacto de tudo isso, né? Alguns insights aqui: aumento de conversão, eficiência, né, jornada de tempo, tempo de resposta, lead time. A gente não vai fugir dos indicadores base que você tem na operação. Então, não tente criar um KPI para justificar o uso de IA. A IA tem que impactar os KPIs que você tem hoje na sua operação. Eu já vi gente querendo criar um KPI para justificar o porquê que ela impactou. Não, a IA, o agente, tem que impactar os seus KPIs atuais. Ujú. E acho que agora fazer um caso de uso, o último caso de uso do dia, que é o que eu mais gosto, é um caso de uso da Cifra. Cifra é cliente da Flex, é um e-commerce de vestuário. Vou compartilhar aqui o meu celular com vocês também, para que a gente possa fazer diretamente do WhatsApp. Él tem mais de 80 lojas na América Latina e a gente fez uma integração com API de WhatsApp e está fazendo aí um teste também com integração de Shopify, né? Então, esse demo é o que Rodolfo vai compartilhar aí para vocês. Super convido a todos a olhar como funciona isso e a analisar um pouco se é para vocês também, né? Já pode ver minha tela do WhatsApp? Ainda não, Rodo.
Ah, E agora? Creo que ah, tienes que dejar de compartir la... A anterior. Só um minutinho, então. esa voz ahí es de nuestra marketing manager. Obrigado, É a Gaby. nossa, é a nossa Eva. No sé, Eva. Sí. E agora, Gabi, podem ver ou ainda não? No, ainda no. Mm, Então, deixa eu compartilhar aqui novamente. Zoom. Fechei o compartilhamento e vou fazer um novo. Ah, Gabi, eu já sei o que aconteceu. Eu estava compartilhando a apresentação somente. Agora estou com o desktop. Ahora sí. ahora sí. Perfeito. Então, aqui é um caso prático. Olá, é um cliente do Peru, então eu vou interagir com ele em espanhol. Aqui ele já me dá algumas opções, né? Comprar por WhatsApp, e ofertas e promos, atenção ao cliente. Vou colocar compra por WhatsApp. E aqui algo bem interessante. Ele tem a primeira opção, que é explorar categorias. E a segunda é uma recomendação. Quando eu vou explorar categorias, ele vai me dar todas as categorias que já estão integradas, no Shopify. No entanto, eu vou ir aqui para a segunda opção, que é de recomendação, que eu acho que ela é bem mais interessante e vai de encontro com o nosso bate-papo. Então, recomenda-me, ou seja, me recomende. Aqui ela está me perguntando o que eu estou buscando, né? Me gostaria um bolso negro para mi novia. E aqui ele vai buscar os produtos que estão de encontro, né, com o que eu estou solicitando. Es como la experiencia de Shopify con Shop AI más pelo WhatsApp. Perfeito. E aqui ele encontrou 5 itens, ó. Então, eu vou aqui em mostrar itens e ele me trouxe 5 recomendações de bolsas na cor preta que eu pedi aqui como recomendação, para minha namorada. Então, olha que bacana, né? Que eu achei incrível esse caso de uso do WhatsApp, né? E tem muito a ver com aquela arquitetura. Nós estamos usando a API do Meta para a parte de catálogo, consumindo a Shopify e também as APIs do GPT. E vou escolher aqui então um produto. Vou escolher esta que eu gostei mais, fazer pedido, direção de entrega, Rua Ouro Verde, 376, Maringá. Depois nós vamos informar, né, a loja, porque provavelmente ela não vai conseguir entregar esse produto. Método de pago, eu vou escolher Yape. Yape é uma plataforma como se fosse um Pix ali no Peru. Então, meu número de telefone associado, código de validação, que eles enviam por SMS, e o pedido é finalizado. Então, esse é um caso super bacana que eu gosto bastante, né? Que é o caso da Cifra, é uma empresa do Peru que está fazendo na prática. É, Voltando aqui então. E como que funciona, né, este fluxo? Vou abrir aqui para vocês um pouco da plataforma. Vocês já estão vendo agora a minha José, tela da... sí, sí. Perfeito. Então aqui é a plataforma da Flex. Como que funciona este fluxo, esta jornada?
né? Você consegue criar todo o journey, né, baseado em workflows, criando etapas conforme a gente tinha comentado, definindo processos como, por exemplo, pausas para você fazer a próxima pergunta, definindo, né, etapas que você, quando deixa de responder, você pode fazer uma retentativa, integrando tecnologias específicas em cada uma das etapas. Por exemplo, aqui nós temos um script com GPT integrado na etapa 7. Então, toda essa jornada, ó, percebam que você vai customizando e personalizando de acordo com a sua necessidade. Então, ela pode ser um fluxo longo, um fluxo curto, de acordo com o que você precisa. Aqui é mais uma ferramenta que te permite ajudar, né, no desenvolvimento desses fluxos. Algum comentário aqui, Franklin? Eu acho que isso é basicamente, né? O front-end, a parte da fora e a parte back-end, não? A parte de dentro, né? Perfeito. E pessoal, para a gente ir para o fechamento, mais uma vez, né? Hiperpersonalização é a chave aqui para o sucesso, contexto, né? Identificar os principais canais, análise de perguntas e respostas em comum, monitoramento, né, das métricas e dos KPIs. E, bom, e era isso, pessoal. Nosso bate-papo de hoje. Agradecer todo mundo que fez parte. Espero que tenham aprendido pelo menos um insight do bate-papo de hoje. E o Franklin tem uma surpresa, né? Um regalo para vocês. Como a hiperpersonalização toma tempo e tem que ter engenheiros e pessoas de copywriting trabalhando na experiência de fluxos, a gente escolhido ajudar a empresas médias, grandes, com um volume de conversações importante y dar un desconto de $500 para ese proceso de implementación, ¿no? Exclusivo para los participantes de este webinar. Entonces, eso es el regalo presente da Flexi para nuestros asistentes, atendentes. Muito obrigado ahí. Y también abajo que hay otro regalo para vocês, ¿no? Eso mismo, ¿no? Ahí você quiere falar ahí, Rodo. Sim, aqui também vocês vão, né, encontrar depois o nosso guia de implementação de IA. A Gabi vai estar compartilhando aqui para vocês no chat o link para vocês poderem baixar. Vai ser de maneira gratuita para todos. Tem todo o conteúdo que nós falamos aqui, e um pouquinho mais, para vocês poderem aplicar aí no dia a dia da empresa de vocês também. Ah, seria isso, Franklin? Acho que aqui também Ahí, o ahí a tiver gente, si interesse em quiere tener conhecer. algunas preguntas, a gente puede responder ahora. Vamos ver aqui se temos alguma pergunta. Ó, temos uma aqui do Vitor, para a gente terminar então com uma pergunta. O Vitor perguntou, Franklin, como os agentes de IA podem ser integrados de forma eficaz em sistemas de atendimento já existentes, sem comprometer a experiência do cliente e garantir uma transição tranquila. Ese es el desafío de Wally to Eva, ¿no? Eso es que todo lo que hemos hablado, ¿no? Entender el objetivo, diseñar, escolher las tecnologías adecuadas, planear con mucho cariño y cuidado a arquitectura, hacer implementación en paralelo, hacer los testes en paralelo, poner en deploymento, lanzar, hacer monitoreo de los KPIs y sobre eso ir optimizando, ¿no? Entonces, es una convivencia híbrida entre las reglas, ¿no? O mundo de chatbots y mundo de agentes. Y una sugestión ahí, entender, Víctor, ahí, cuál de todo ese proceso de hacer por partes. Cuál todo ese proceso que você acha que es repetitivo, que tenga contexto y que puede ser mudado para agentes. Y crear un prompt de acuerdo a esa parte del proceso y reemplazar toda esa automatización de reglas de Wally para Eva con un prompt directamente.
e olhar se essa parte do processo funciona bem. Se funciona bem, ir para outras partes sucessivamente, né? Essa seria uma sugestão aí, mas pode agendar aí uma demo e com certeza entendemos um pouco melhor seu desafio e ajudamos a você. Perfeito, excelente dicas. Acredito que seja isso. Obrigado, Franklin, pelo bate-papo. Obrigado a todos que nos assistiram. E caso não precisem, podem procurar aí Franklin, Rodolfo ou qualquer um de nós aí no LinkedIn, que a gente vai estar à disposição. Isso, vocês me consiguen en LinkedIn como Franklin Marcelo, da Flexi, y ahí también pueden seguir a nuestras redes sociales na Flexi para poder estar siempre informados de las novedades no Vale do Silicio para toda América Latina y cómo podemos ayudar a vocês, que es lo que más nos importa.